Intervalos reais. Os intervalos reais são subconjunto dos números reais. Então, se nós pegarmos os números reais e colocarmos numa reta, e pegarmos uma parte desta reta, uma parte dos números, significa que nós tiramos um intervalo real, certo? Uma parte dele. Como que nós vamos trabalhar esses intervalos? Tá? Sempre representados em uma linha, certo? Desta maneira aqui. Esse R significa números reais, tá? E nós vamos pegar uma parte dele. Nesse caso, vamos usar uma anotação, tá? Com A e B. Mas depois, nos exercícios, nós vamos ver com números, tá? Então, vamos lá. O intervalo fechado é aquele intervalo em que ele inicia com um número e a bolinha, você pode notar que é uma bolinha fechada, uma bolinha rosinha fechada, certo? E ele encerra também no intervalo fechado, olha ali, ó, a bolinha B fechada, tá? Por que eu estou falando desse negócio de intervalo fechado? Porque existe um intervalo aberto, tá? Observem aqui. Nós temos aqui um intervalo aberto, ó, uma reta igual a outra, só que dessa vez o nosso A está com uma bolinha aberta, ó, e o B também. Ele significa intervalo aberto. Qual é a grande diferença entre esses dois intervalos? O intervalo fechado significa que, nesse caso aqui, A e B são fechados, eles pertencem a esse intervalo, eles estão aqui dentro, tá? Eles começam em A e terminam em B, e o A e o B estão aqui dentro desse intervalo. Já no caso de um intervalo aberto, tá? A bolinha aberta significa que o A e o B não pertencem a esse intervalo. Eles apenas fazem a divisória entre o intervalo, tá? O início do intervalo e o fim do intervalo. Então, ele começa nos números que vêm depois do A e encerra nos números que vêm antes do B, certo? Intervalo entre A e B, não contando com o A e nem com o B, tá? Pessoal, como é que a gente pode fazer uma anotação desse intervalo? A anotação vai ficar assim, ó. A, tá, e B dentro de um colchetes, certo? O colchetes voltado para o lado da letra aqui, ó, significa que o intervalo é fechado. Ó, pode observar, ó, intervalo fechado, nós temos um colchetes fechado aqui e um colchetes fechado aqui. Observem lá no intervalo aberto como é que isso aparece. Olha aqui, intervalo aberto. O colchete está voltado para o lado de fora, está voltado para o lado que não tem número, certo? O lado dele, ó. No caso não tem letra aqui, né? Então o intervalo está aberto. Quando o colchete estiver voltado para o lado de fora, ó, ele está aberto. Quando o colchete estiver voltado para o lado de dentro, ele está fechado, certo? Bom, continuando a anotação, fica assim, ó. Nós temos aqui colchetes A e B, né, fechado, igual x pertence aos reais. Esse x pertence aos reais nunca vai mudar. Ele vai estar sempre aqui desse jeito, tá? Nunca vai mudar. Observem aqui a continuação. Tal que, na hora de ler isso aqui, gente, sempre leiam da letra X, tá? Para os números que vão estar aqui, tá? Nesse caso, nós temos A e B, né? É uma representação apenas. Então, fica assim a leitura. Ó. X é maior ou igual a A, X é menor ou igual a B, tá? Sempre leiam o lado desse símbolo aqui que está virado para a letra X. Então, por exemplo, o lado que está virado para a letra X aqui, desse símbolo, é o lado maior. Então, fica X maior que o A que está aqui. Se você for ler do X para o B, ó, você vai ver o que está virado para o lado do X, para o lado pequeno, menor. X menor que B. E de fato é isso. O que significa essa anotação? Que os nossos números x vão estar aqui dentro, entre A e B. Que o nosso x ele é maior ou igual a A. Esse risquinho de baixo significa igual, né? Pode ser o A. Então o x está aqui dentro e ele pode ser um número maior que o A ou o próprio A. E x menor ou igual a B significa que ele vai estar antes do B ou vai ser o próprio B. Correto? Esse símbolozinho de risquinho embaixo, gente, significa que o intervalo é fechado. Se ele não tiver esse risquinho, ele vai ser um intervalo aberto. Observem aqui, ó. Aqui nós temos um intervalo aberto. Observem que além dos colchetes estarem para fora, né, nós temos x pertence aos reais, igual como no outro, não muda isso aqui. E aqui na hora da anotação, ó, olha a diferença. Não tem risquinho embaixo do A e do B aqui no símbolo. Ó. X aqui é maior que A. X é maior que A. Está lá, ó, na reta. Só que ele não é o A. Ele não pode ser o A em jeito nenhum. Um número maior que A só. E se for ler daqui para o B, ó, x menor que B,
nós temos que o x está aqui antes do b, mas ele não pode ser o b. Então, esse é um intervalo aberto, tá ok? Vamos ver alguns exemplos com o número desses dois intervalos. Observe. Aqui nós temos um exemplo de intervalo fechado. Ó. Exemplo, o intervalo começa no 2 e encerra no 5. Observem que o intervalo ó, é fechado aqui ó, no colchetes, no 2, e fechado aqui no 5, certo? Aqui o x pertence aos reais não muda, tá? E aqui nós temos x maior ou igual a 2, x menor ou igual a 5. Observem que tem um risquinho embaixo, ó, porque os dois intervalos estão fechados. Então, isso não muda, ok? Agora, no intervalo aberto, além de aparecer o colchetes aberto aqui e aqui, ó, no 2 e no 5, essa notação fica igual, mas aqui ó, nós não temos os risquinhos embaixo, tá, desse símbolo. Então fica x maior que 2 e x menor que 5. Não pode ser nem o 2 nem o 5. Está ali dentro, correto? Continuando ainda em intervalos, pode existir intervalos que um lado está aberto e o outro lado é fechado. Observem esse intervalo aqui. Ó. Nós temos um intervalo que está fechado em A e aberto em B. Tá? Vamos olhar esse exemplo aqui melhor, aqui com números. Ó. Observe. Um exemplo de um intervalo que é fechado no 2 e aberto no 5. Como é que vai ficar essa notação? Vai ficar colchetes voltado para o número, que é fechado, depois uma vírgula, o 5, e o colchetes aberto ó, no lado do 5, voltado para o lado de fora dessa vez, porque um lado é fechado e o outro é aberto, certo? X pertence aos reais, não muda. Tá ok. Aí a notação, observem. O lado que nós temos o 2 é fechado, então o nosso símbolo vai ter o risquinho embaixo. Ó. X é maior ou igual a 2, ele pode ser o 2. No lado do 5, x é menor que 5 e não pode ser o 5 porque a bolinha está aberta, certo? Então pode ser qualquer número antes do 5, menos o 5. Tá? Vamos ver um outro exemplo aqui de intervalos, agora com o símbolo do infinito. Tá? Intervalos com o símbolo do infinito tá? Significa que ele inicia em um número, mas ele vai até o infinito a partir daquele número. Observem aqui o exemplo com a letra A. Vamos supor aqui que a letra E é um número, tá? E aqui nós temos um intervalo com a bolinha aberta, tá vendo? Então o intervalo começa no A aberto, ou seja, o A não está dentro do conjunto, apenas os números que estão depois dele. E ele vai até o final da linha. Quando não tem outra bolinha aqui para fechar esse intervalo, significa que ele começa ali no A e vai até o infinito, tá? Como vai ficar essa notação? Sempre que for a nossa direita, o infinito, o símbolo vai ficar assim, ó, mais infinito. Tá? Observem que ali ó, o A está aberto, depois nós temos mais infinito e o símbolo de aberto novamente. O lado do infinito sempre vai ser aberto, gente, mesmo que não tenha uma bolinha aberta ali, certo? O resto da notação a gente já conhece mais ou menos, né? O x pertence aos reais, não mudou, e aqui ficou só assim, ó, x maior que A. Tá? Porque não tem dois intervalos aqui, né? Dois números separando o início e o final do intervalo. Então, fica só o A. Então, fica x, se ele está para cá, ele é maior que A, né? Então, x maior que A. Não pode ter risquinho porque o A é uma bolinha aberta, não está lá dentro. Observe também que isso pode acontecer para a nossa esquerda, né? O infinito está indo aqui para a nossa esquerda. A bolinha está aberta. Então, significa que o A não está dentro do intervalo, mas todos os números que estão antes do A estão até o infinito. Quando nós temos o infinito para a esquerda, o símbolo de infinito fica negativo, observe. Aberto no infinito, sempre é aberto do lado do infinito, menos infinito, e o A também está aberto porque a bolinha está aberta. A notação fica x pertence aos reais aqui, depois x menor que A. Né? X menor que A, ele está depois aqui ó, antes do A, então ele é menor. Beleza? Aqui tem outros exemplos que pode acontecer, né? Quando tiver a bolinha fechada, no A, o A pertence. Ó. A pertence ao intervalo e vai até o infinito. Observem, ó, A fechado, mais infinito, aberto. X, ó, maior ou igual a A. Agora tem um risquinho embaixo porque o A está dentro. Mesma coisa aconteceria aqui, ó, nesse intervalo aqui, só que agora é para a nossa esquerda, o infinito. Então fica aberto, menos infinito, porque para a esquerda é menos, né? O A fechado no A, e depois x pertence aos reais, está o quê? X é menor ou igual a A, beleza? Pessoal, pode acontecer também, mas é muito raro de acontecer em exercícios, de a gente colocar esse aqui, ó, quando não tem nenhum ponto na reta. Se não tiver nenhum ponto na reta,
significa que todos os elementos que estão aqui pertencem ao conjunto, a esse intervalo. Ou seja, se não tem nenhum ponto, todos os números reais vão estar aqui, tanto para o lado do mais infinito quanto do lado do menos infinito. Então a notação ficou assim, ó, aberto para o menos infinito, tá? E aberto para o mais infinito, igual a R. Esse R significa reais, tá? Mas dificilmente a gente vai utilizar esse aqui durante os exercícios, né, ou avaliações. Se usa mais as outras anotações ali que tem infinito, tá? Agora nós vamos começar a ver alguns exemplos, tá? Resolvidos, tá? Eu vou fazer cada um desses exemplos aqui no quadro para vocês verem como é que fica. Bom, vamos ver alguns intervalos reais, então, como é que ficam na nossa reta. Ó, observe que eu tenho aqui a anotação, certo? A anotação. Aqui está aberto em menos 1 e fechado no 3, tá? X pertence aos reais, tá o quê? X é maior que menos 1, x é menor ou igual a 3. Então, vamos desenhar aqui. A bolinha do menos 1 vai ser aberta, porque o lado do menos 1 está com o colchete girado para o lado de fora, tá? Então, a bolinha aberta aqui em menos 1. Já no 3, ó, nós temos uma bolinha fechada, ó, porque o 3 está fechado. Aí assim fica o nosso intervalo real da primeira atividade. Na segunda atividade, nós temos um intervalo fechado nas duas pontas. 2 está fechado, 6 também está fechado. Então, teremos uma bolinha fechada para o 2 e uma bolinha fechada para o 6. E assim vai ficar o nosso intervalo real. No último exemplo, ó, nós temos aqui, ó, um lado que está aberto para o infinito. Ó, o lado menos infinito é para cá. E o lado 1 aberto é aqui. Então, nós temos o 1 aberto e está para o menos infinito. Então, é para cá. Ó. Assim vai ficar a nossa reta real. Ok? Bom, agora nós temos o desenho da reta real e vamos fazer a anotação. Observe, 3 está com a bolinha aberta, então colchetes voltaram para o lado de fora, 3, nossa vírgula. O 5 está fechado, então colchetes voltaram para o lado de dentro. Sinal de igual, x pertence aos reais, como a gente já fez sempre, nunca muda, né? E agora, aqui nós vamos fazer aquela anotação. Lembrando que o x vai sempre no meio e nós temos esses símbolos ao redor. Só temos que lembrar aonde vai o risquinho embaixo e aonde não vai. Onde tem bolinha fechada, tem que ter o risquinho embaixo. Onde tem bolinha aberta, não precisa de risquinho. Assim fica a nossa primeira anotação. A segunda fica fechado em menos 4 e fechado em 5. Então nós vamos ter aqui um intervalo fechado no menos 4 e também fechado em 5, ó. A anotação fica x pertence aos reais, tal que aqui o menos 4, aqui o x, não pode esquecer do símbolo, e aqui o 5. Todos os dois vai risquinho, porque todos os dois são fechados. Para finalizar, nós temos esse aqui, que é um intervalo que inicia fechado em raiz de 3 e vai até o infinito positivo. Então, fechado na raiz de 3... mas ele está indo para o mais infinito. Então fica mais infinito. E é aberto, tá? Mais infinito. Sempre aberto para o lado do infinito. Aqui vamos ficar com x pertence aos reais, tal que, como o nosso raiz de 3 está indo para o infinito positivo, significa então que o nosso x vai ser sempre maior ou igual à raiz de 3, né? Risquinho embaixo, porque o raiz de 3 está dentro também, a bolinha aqui fechada. Então, o x está para cá, x maior ou igual à raiz de 3. Ok?